É no computador, né, gente? Gravar aqui no computador e começar te recebendo novamente, Diogo. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um desafio para a gente fazer um mês, né, um ciclo de debates de geografias negras, mas é também muito prazeroso poder receber pessoas, né, professores tão envolvidos com o tema como você. Na semana passada tivemos o Denilson e outras referências que vieram rechear, né, que vieram enriquecer essa nosso estudo, porque a gente tem feito essa proposta de aprender muito, e muito também vindo das estudantes e dos estudantes que provocam a gente a rever mesmo as nossas práticas, as nossas referências. Então, eu fico muito feliz de ter você com a gente aqui hoje. Queria dizer a todas e todos que estão participando que, após a fala do Diogo, do professor Diogo, a gente vai ter um momento de troca de ideias, né, com relação ao texto que ele gentilmente se ofereceu para debater com a gente, e que vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, né, imagino, para a gente trocar ideia e dar opiniões aqui a respeito desse tema. Vou passar a palavra para o Diogo. Eu não sei se o Diogo quer projetar ou se Não, vai eu vou precisar. só falar mesmo. Tá ótimo, Diogo. Então, sempre a gente tem uns estudantes responsáveis por acompanhar o texto, né? Mas como quando a gente tem a sorte de ter o autor com a gente vai, obviamente, deixar para o autor colocar as principais ideias. Que não seria nem justo com os estudantes pedir para eles apresentarem o seu texto para você, né? Mas é da nossa rotina aqui, toda semana a gente discute algum texto. Nesse caso, a gente teve também como base o texto intelectual negro do Milton Santos, para a gente poder também pensar a própria fala do próprio autor. E a gente disponibilizou no grupo também uma fala que o André colocou em formato de vídeo, né? Que você quer falar, André, do videozinho? Olá, boa tarde a todos e todas, novamente, para quem não estava aqui antes. Esse vídeo que eu disponibilizei no grupo era de uma Como ser palestra negro no Brasil. que ele realizou na Faculdade de Serviço Social da UERJ, né? Isso em 95 ou 96, se não me engano. E que deu origem ao texto. Nessa mesma palestra, nesse mesmo vídeo, ele fala que está escrevendo este artigo de como é ser negro no Brasil, né? E, e as peculiaridades dele falando, estava construindo e de pouco tamanho também, né? É muito bonito de ver, assim, é muito interessante. É um vídeo que eu recomendo também. O texto, o link eu coloquei no chat agora, né? Como ser negro no Brasil, por Milton Santos, e tem a fala que quase corresponde, só que acho que a fala é mais longa um pouco, tem outras perguntas, outras questões que colocam para o Milton nesse mesmo dia. Então, quem quiser depois consultar, fica aí essa referência, tá? Vou passar a palavra para o Diogo. Diogo, muito obrigada mais uma vez, fique à vontade. Ok, então, antes de tudo, eu quero agradecer, né, ao PET Gel, da Universidade Rural do IEM, por ter me convidado para essa conversa, né? Agradecer a professora Anitta, né, que é coordenadora, que conduz muito bem. Antes eu tentei assistir aqui os vídeos das atividades, né, assisti um pouquinho, mas, enfim, vocês imaginam que é ter uma criança, né, de 2 anos no momento de pandemia e de confinamento, entre aspas, em casa. Então, eu não consegui assistir a totalidade, mas eu vi, né, são muito legais assim, as atividades, as discussões que estão promovendo. E o André, que quem me fez o convite diretamente, né? Me mandou uma mensagem e enfim, me solicitou para essa conversa aqui. Então, assim, antes de tudo, né, quer dizer que mais uma conversa mesmo. Se você bem tentar falar do texto, tal, contextualizar algumas coisas, talvez entrar nas entrelinhas do texto, né? Mas, enfim, quero fazer isso de forma bem livre, bem aberta, né? Antes de tudo, né, eu quero dizer que esse texto aí, a origem dele, né, partes dele, ele vem da minha dissertação, né, que eu defendi em 2010 sobre o Milton Santos,
em que eu tentei entender um pouquinho melhor, né, como as relações étnico-raciais apareciam tanto na vida quanto na obra do Milton, como é que ele tentava articular isso. E uma das coisas que apareceram, né, e algo que pelo menos eu, né, um estudante recém saído da graduação e que entrou no mestrado, algo que apareceu de forma inusitada nas leituras, nos textos que eu estava buscando, era esse encontro de Milton com a África e os efeitos ou o impacto de África na vida dele e na obra dele, né? Então, esse texto, assim, parte desse texto que vocês leram aí, é que África, deixa eu só olhar aqui, a gente se perde, né? A África vista por um negro baiano, né, notas acerca das leituras de Milton Santos sobre a África, tem partes dessa dissertação e um pouquinho de outras coisas que eu fui lendo, fui, né, descobrindo, incorporando 10 anos depois da minha dissertação, né? Então, de qualquer forma, isso me chamou muita atenção lá no momento da produção da dissertação, né? Essa coisa dele ir à África, a forma como ele discutia e falava sobre a África, né, os períodos em que ele morou em África. Então, enfim, isso ficou por 10 anos assim, martelando na minha cabeça e ainda está martelando na minha cabeça ainda. Então, esse texto aqui é um pouco uma síntese desses 10 anos dessa busca, né, rastreando o que é essa África, né, como a África aparece no Milton e na obra do Milton. Inclusive, né, tem uma orientanda minha, eu não sei se ela está participando, que eu pedi para que ela participasse, que ela, né, pessoalmente, mais do que eu nesse momento, está fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre essa presença da África na obra do Milton, que é a Hannah, né? Se a Hannah estiver aí depois, ela pode falar um pouquinho mais da pesquisa dela, que se iniciou agora, mas enfim, ela está entrando aí nos meandros do que Milton escreveu sobre a África. Então é isso, né? Do ponto de vista geral, esse artigo é parte da minha dissertação e outras coisas que eu fui encontrando, outros textos, outras leituras, outras obras, outros documentos que eu fui encontrando de 2010 até 2020, em torno de África, no Milton Santos. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção assim, no texto, né, são sobre as viagens de Milton ao continente africano, a alguns países de África. Ele realiza duas viagens muito importantes, assim, antes do exílio dele, né? Que em 1958, no momento em que ele estava fazendo doutorado na França, o governo francês, né, por intermédio do orientador dele, que era o Jean Tricart, financia uma viagem, meio que trabalho de campo, a algumas colônias francesas em África. Então ele faz essa viagem e passa aproximadamente 2 semanas ali viajando por uma série de países, tal, tentando entender, fazendo narrativas, escrevendo sobre esses países e a viagem que ele estava realizando. E a segunda viagem é de 1962, que ele vai como representante do governo brasileiro, do governo Jango, né? Então, nesse momento, em 1962, ele visita a Tunísia e Gana, né? Que era um país ali que já tinham passado pelo processo de descolonização e estavam passando por um processo de descolonização mais profundo nas instituições, no imaginário social e por aí vai. Eu vou retornar a essa questão em algum mais à frente. E um terceiro momento, que é de 1974 a 76, quando ele passa a residir na Tanzânia e trabalhar no departamento, né, de geografia ali daquele país. Então, enfim, eu acho que esses 3 viagens, esses 3 encontros com a África, assim, mexeram muito com Milton Santos, né? Tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista teórico, né? Esses encontros com a África influenciaram muito Milton Santos. E é isso assim que eu tento mostrar um pouquinho nesse artigo, né? Como é que esses encontros, essas viagens afetaram ele de alguma forma. Então, o artigo em si ele está dividido em 5 partes, né?
Na primeira parte, eu falo, intitulado Elemento Africano, Povoamento da Bahia. Eu vou tentar discutir, apresentar um pouquinho como é que Milton Santos faz essa interpretação sobre os negros africanos, né, escravizados que vieram para o Brasil na primeira obra dele, que é o Povoamento da Bahia, o título da obra. No segundo momento, Imagens de África. Eu vou falar dessa já primeira viagem de 1958, que ele visita as colônias francesas. Na terceira parte, a colonização vista por um negro africano. Eu trato dessa segunda viagem de 1962, no qual ele vai como representante do governo brasileiro. Na quarta parte, eu falo da segregação étnico-racial nas cidades africanas, que aí já é um momento no qual ele se encontra exilado, e entre as pesquisas e discussões que ele está realizando sobre os países do terceiro mundo, ou os países subdesenvolvidos, né? Ele trata da segregação étnica e racial em algumas cidades africanas. E o último tópico do artigo, que é Afluentes da Tanzânia e Milton Santos, que é desse período no qual ele vive, né, por 3 anos em África. Então, o primeiro tópico aí do artigo, né, o elemento africano, o povoamento da Bahia, como eu já coloquei, é uma discussão que ele trava na primeira obra em que ele publica, né, que é o Povoamento da Bahia, que foi uma tese que ele aplicou, que ele apresentou para o concurso de professor no Colégio de Ilhéus, que é como se fosse um Pedro II do Rio de Janeiro, né? E ele apresenta essa tese para ocupar a cadeira de catedrático, ele era catedrático em geografia no Colégio de Ilhéus. E aí, nessa obra, né, que ele vai tratar do povoamento da Bahia, o foco dele é principalmente nos aspectos econômicos, né? No entanto, no primeiro capítulo, né, ele vai tratar dos elementos étnicos, esse é o título do capítulo, os elementos étnicos que formaram o povo, a população na Bahia. Então, centrado assim, somente no elemento que ele chama o elemento negro africano, esse elemento étnico, né? O negro africano, para além do elemento branco português, do elemento indígena, né? O foco que eu dou aí no elemento negro africano, ele vai tentar relacionar os ciclos econômicos com os ciclos do tráfico negreiro e, consequentemente, com a ocupação do território baiano aí durante tanto no período colonial quanto no período mais contemporâneo no qual ele se encontrava escrevendo. Então, o que eu chamo a atenção assim das discussões que o Milton Santos trava aí nesse momento e realiza nesse momento? Eu acho que algo interessante que ele faz, né, nessa obra, e tratando especificamente do elemento negro, o elemento étnico negro africano, é que ele vai demonstrar, né, ele vai realizar um processo de desconstrução de que esses escravizados que vinham para o Brasil, eles não eram tábula rasa, né? Eles não eram só corpos, chegavam lá e eram escravizados e eram trazidos para trabalhar aqui. Então, é nesse processo de escravização, o que era realizado nesse translado, né, de seres humanos de África, o sequestro de africanos para o Brasil, era a escravização de mão de obra especializada. Não eram só corpos que vinham. Então, vinham sujeitos, como alguns historiadores mencionam quando eles tratam dessa questão do tráfico negreiro, né? Que vieram para o Brasil, né, esses escravizados que vieram para o Brasil eram os mestres da agricultura tropical, né, os mestres da mineração, né, e é nisso que o Milton isso que o Milton tenta apresentar quando ele fala do elemento, né, o elemento negro-africano aí nesse contexto, né? E ele vai focar para falar da Bahia principalmente da etnia banto e dos sudaneses. Obviamente, né, de 1948 até agora tem uma série de discussões sobre a questão do tráfico, né? Inclusive, assim, essa própria ideia de banto, sudanês, é um pouco problemática para os historiadores, né? Tendo em vista que eles fazem um debate de que os portos eles não focavam em etnias ou grupos étnicos,
mas os portos geralmente escoavam sujeitos que eram escravizados em determinadas regiões do continente africano, né? Mas, de qualquer forma, nesse texto, né, nessa obra do Milton, ele vai ligar a etnia banto à mineração, e por isso esse grupo estaria mais concentrado nas áreas do interior da Bahia, e os sudaneses voltados para a agricultura, principalmente para a agricultura, para a produção da cana-de-açúcar, né? Eu estava relendo um artigo, inclusive, fazendo um adendo aqui, eu acho que eu fiz uma confusão lá nessa questão, né, de qual grupo étnico que exercia a determinada atividade, né? Eu acho que eu coloquei os sudaneses aí tanto como o grupo que realizava as atividades de mineração quanto a agricultura. Mas, enfim, que fique aí para vocês que leram, né, os bantos, segundo Milton Santos, que estavam trabalhando, exercendo a atividade de mineração, e os sudaneses da agricultura. Então, enfim, ele tenta desconstruir essa ideia de um negro tábula rasa, né, de só corpos que vinham para cá, mas não, vinham conhecimentos, vinham culturas, vinham línguas e por aí vai. E um segundo ponto que eu chamo a atenção é como o Milton tenta adaptar um debate sobre relações étnico-raciais ou das relações raciais que estavam acontecendo ali no final da década de 30, início da década de 40, para pensar tanto os elementos étnicos que compunham a formação da Bahia, quanto para adaptar essa leitura para uma interpretação geográfica. E ele centra todo o debate dele, né, nesse encontro ou nesse confronto entre os três elementos étnicos, os brancos, os negros africanos e os indígenas, a miscigenação. Então, um dos autores centrais do Milton Santos nesse livro, para pensar esses elementos, né, elementos étnicos, é justamente o Gilberto Freire e toda a leitura que ele faz de miscigenação, né? Obviamente a gente não pode tentar querer ler, né, o debate que estava acontecendo naquele período com as lentes do presente, né, com o nosso contexto. Hoje é muito mais complexo esse debate, né, tem uma série de críticas em torno das leituras freirianas. No entanto, naquele momento em que Milton estava escrevendo, a leitura de Freire sobre a miscigenação, sobre a nação brasileira, era o que tinha de mais progressista ali, naquela realidade, né, de debate, discussões em torno das relações raciais. Então, Milton tentou incorporar isso na leitura de geografia que ele estava fazendo no processo de formação territorial ou de povoamento do estado da Bahia. No entanto, ele também apresenta ali, ainda que ele utilize, né, essa ideia de miscigenação, do encontro, talvez até de uma ideia harmônica entre uma relação harmônica entre negros, brancos e indígenas, ainda assim ele apresenta essa ideia do encontro-confronto, do conflito, né? Porque, como ele vai colocar no livro, né, é esse aqui o livro, não sei se vocês estão vendo aí, né? Livro de 1948, primeiro livro dele. Uma das coisas que ele vai ressaltar muito é que o processo de povoamento no território brasileiro, ele não se deu de forma tranquila, né? Mas baixa violência, mortes, processos de expropriação territorial dos indígenas, processos de escravização e sequestro de africanos para aquele território. Então, ainda que ele pense isso através da miscigenação, ele ainda traz essa dimensão das relações de poder, do conflito, da relação colonizador-colonizado, do encontro e do confronto. Enfim, esses são os pontos que eu chamaria atenção para esse tópico aí, depois a gente pode debater mais. No segundo tópico, imagens de África, que provém as discussões que ele realizou, que eu realizei aí, né, que eu foquei, vem desse livro aqui, não sei se vocês conhecem, que é o Mariana em Preto e Branco, né, que foi um livro que foi publicado em 1960, que é um livro composto por artigos de jornal do Milton Santos, que ele publicava ali no jornal à tarde de Salvador. Então, o que a gente encontra nesse livro aqui são os textos de viagem dele, principalmente nesse período em que ele se encontrava realizando o doutorado na França, né? E, para além disso, eram textos jornalísticos.
o Milton chama atenção a todo momento, né, que para o leitor, possível leitor do livro, que ele vai ali, né, navegar entre uma escrita jornalística mais livre, né, mais aberta, e uma escrita mais científica, geográfica. Ele tenta achar o meio termo entre esses dois polos. E algo interessante desse livro, que a gente não encontra muito pouco nas obras, nos textos do Milton Santos, é ele se posicionando na escrita, né? Ele faz uma espécie de escrita de si, ele fala das sensações, da experiência, das visões que ele está tendo ali que ele está realizando ali na viagem dele na França e também no continente africano. Por outro lado, né, essa obra também, o próprio título mostra isso, né, Marianne em preto e branco, ele vai demonstrar essas duas realidades, esses dois mundos. Né? Talvez ele tente até mostrar as conexões entre ou os diálogos, ou né, as relações mútuas entre a Europa e o continente africano. No entanto, né, é muito ambígua a forma como ele apresenta isso no Marianne Preto e Branco. Né? De alguma forma, há um certo elogio ao mundo europeu, né, à civilização, ao progresso, ao desenvolvimento. No entanto, Milton Santos também ele demonstra, né, a todo momento as contradições desse mundo civilizado, desse mundo desenvolvido. Né? Ele vai, por exemplo, demonstrar que algumas regiões da França são muito semelhantes a regiões pobres do Brasil. Então, é isso, né? Há essa ambiguidade que a gente não consegue, a gente tem que entrar nas minúcias para entender de forma mais profunda, né? Que não é um elogio acrítico que ele realiza a esse mundo europeu com o qual ele estava se deparando e se encontrando ali na década de 60. Desculpa, tem um barulho aqui do caminhão do lixo. Mas ele vai tentar também mostrar as contradições disso. E aí, no que diz respeito à relação desse mundo europeu com o continente africano, ele vai chamar a atenção, ele vai focar nessa ideia do choque da civilização, no choque entre a civilização europeia e a civilização africana. Principalmente, esse choque ele é pensado a partir de uma ideia da relação ou do desencontro ou encontro entre a modernização e a tradição. Acredito que a modernização muito centrada nesse processo de industrialização, pensar a modernização centrada nos objetos técnicos. E como isso era assimilado no continente africano, ou em alguns países africanos, e como isso se relacionava com as tradições ou as culturas autóctones ali dos países africanos. Então, o que eu acho interessante assim pontuar tanto do livro, né, quanto assim da interpretação, enfim, do Milton Santos. Acho que nesse livro, a primeira coisa que me chamou muita atenção é o espanto do Milton Santos com a África. Né? Então, o que ele vai relatar, né, é que o imaginário dele, ou a geografia imaginativa dele sobre a África, era repleta de estereótipos, desse tipo que a gente sabe muito bem, de selvagem, né, de fome, de atrasado, de selva, e por aí vai. Então, assim, as narrativas que ele tem, por exemplo, quando ele chega a Dakar, ou em outras grandes cidades dos países que ele visitou, esse espanto, né? Bem, esse é o mundo, esse não era o mundo africano que eu tinha na minha cabeça. Então, um primeiro aspecto que a gente encontra na leitura que ele faz, né, ao mundo africano, é essa tentativa de desconstrução desses estereótipos. E ele vai tentar a todo momento apresentar isso nos textos do livro e nos textos de jornal também, né? Que o mundo africano que ele conheceu não era parecido com as representações que chegavam a nós brasileiros ali, quer dizer, aos brasileiros da final da década de 50, início da década de 60. Né?
Então, algo que ele vai tentar também fazer o tempo todo no texto é tentar desconstruir essa imagem única de África. Quando ele chega ao continente africano, algo que ele encontra é uma diversidade gigantesca. Então, o tempo todo nos textos, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler Mariana em preto e branco, eles vão notar isso, ele sempre fazendo ressalvas, tentando não apresentar uma imagem única e enfim, que reduzisse o todo, aquela realidade complexa, a uma imagem única. Então, a todo momento ele vai pontuar isso. Olha, eu estou falando aqui desse contexto, dessa realidade da cá, mas a realidade é muito mais complexa, é muito mais ampla. No texto, chamando a atenção para que a gente, talvez, né, rompa com essas ideias únicas e com essas representações estereotipadas e distorcidas sobre o continente africano. Então, eu acho que o livro em si ele cumpre um papel muito importante para a desconstrução, né, dessas representações e dessa geografia imaginativa estereotipada que nós temos de África. E vejam bem, isso é escrito em 1960, né, no momento que poucas pessoas podiam viajar em África, e que o Brasil, né, através da indústria de cinema e outros meios de representação, literatura, quadrinhos e etc., era bombardeado por uma série de representações, enfim, que estereotipavam a realidade africana. Tarzan, Pimpim, os Gibis do Fantasma e coisa desse. Se eu não me engano, o Fantasma é da década de 60 também. Então, enfim, esse é um livro para desconstruir, né, ou que propunha, nas entrelinhas, desconstruir essa geografia distorcida, estereotipada que nós tínhamos de África. No tópico terceiro, o foco na colonização, a colonização vista por um negro americano, né, eu me centrei num texto específico do Milton Santos que ele publicou na viagem que ele realizou à Tunísia. Que o título do texto enfim, foi um texto foi publicado no jornal tunisiano, é um texto escrito em francês, mas a tradução do título do texto, vocês podem ver isso aí no artigo, é a África vista por um negro americano. E o que é importante, por que eu acho esse texto importante? Né? Primeiro, que ele é publicado em um jornal, o Jeune Afrique, que era um jornal militante ali da Tunísia, né, da década de 60, e que era um jornal, enfim, que criava ou tentava inflar um movimento, um processo de descolonização mais profunda na Tunísia. Para além dessa descolonização, né, da tomada do território, mas a descolonização da política, a descolonização dos imaginários, a descolonização da política, e por aí vai. Tanto que um dos editores desse jornal é Albert Memmi. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem um livro famoso que ele está aqui em algum lugar, mas é o retrato do colonizado, do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Tem algum problema? Não sei se alguém mandou uma mensagem. Acredito que não, né? Enfim, esse jornal era na política de descolonização da Tunísia, era muito importante, né? Por outro lado também, esse texto do Milton Santos, né, se no Mariana em preto e branco, o Milton Santos é muito ambíguo para discutir esse choque entre a civilização e a civilização africana e a civilização europeia, nesse texto, né, é um texto mais radical e mais crítico, não só a esse choque, mas a própria colonização europeia no continente africano. Então, ele trata de forma mais enfática os processos violentos e de conflito que envolveram a colonização dos países africanos, dos europeus em alguns países africanos, né? E, para além dele pensar essa geopolítica que envolvia a Europa e a África, ele insere também o continente americano, né? Eu acho que o título do texto já demonstra um pouquinho isso. A África vista por um negro americano. Então, ele vai entender a relação não só de colonização, colonizador-colonizado entre o continente europeu e o continente africano, mas entender como as Américas poderiam se inserir ou estavam se inserindo nessa geopolítica.
essa geopolítica das colonizações. Para reduzir, para andar mais rápido, eu acho que uma das interpretações que ele faz, aí, inclusive talvez tenha sido uma leitura errônea, né, é que no processo de colonização, as Américas estavam numa posição de desvantagem frente ao continente africano, tendo em vista que como a colonização nas Américas ela era antiga, né, de um passado mais distante, os europeus ou o continente europeu não deixou estruturas técnicas que seriam importantes para um processo de desenvolvimento e de progresso nos países latino-americanos. Enquanto em África, né, por conta de uma colonização recente, ainda existiam muitos equipamentos técnicos que facilitariam ou pelo menos influenciariam para um processo mais rápido e ligeiro de desenvolvimento, né? Do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da organização urbana e por aí vai, mas principalmente com foco na indústria, nessas técnicas que facilitariam e enfim, influenciariam para isso. Obviamente a gente sabe que o Milton ele não acertou nessa previsão, né? A colonização ela se agravou no continente africano e essas técnicas não ajudaram para que os países africanos eles rompessem com essa relação colonialista com a Europa e desenvolvessem, né, uma indústria ou se desenvolvessem, né, enquanto países, né, economicamente, mas sim, né, os países africanos se tornaram mais reféns das nações colonialistas e imperialistas. No quarto tópico, né, que é a segregação étnico e racial nas cidades africanas, esse já é um texto, ou essas discussões já provêm do período em que o Milton Santos ele estava exilado na França, né, no qual ele era professor, e em que ele buscava realizar uma série de pesquisas sobre os países subdesenvolvidos, ou os países de terceiro mundo, né? E dentre as pesquisas que ele realizava era sobre a questão urbana. Tem um livro que eu não vou achar aqui agora, porque está uma bagunça, né, que é o Manual de Geografia Urbana, que foi publicado no Brasil em 1981, mas que, na verdade, era uma reunião dos textos e das aulas que Milton Santos ministrou na Sorbonne na década de 60, dessas pesquisas dele sobre as cidades de países do terceiro mundo. Enfim, os últimos capítulos desse livro, é justamente nos últimos capítulos desse livro que ele vai tratar da segregação étnica e racial nas cidades africanas. Nesse último capítulo que ele vai tratar desse tema, é interessante que ele inicia o capítulo com citações e com um diálogo, travando um diálogo com Frantz Fanon, principalmente com Condenados da Terra. Eu não sei se vocês já leram Frantz Fanon ou Condenados da Terra, mas no primeiro capítulo ele vai falar da cidade do colonizado e a cidade do colonizador, né? Que a cidade do colonizado é uma cidade pobre, né, que não tem asfalto, que não tem infraestrutura, em que a pobreza impera, enquanto a cidade do colonizador é a cidade limpa, né, uma cidade onde existe infraestrutura urbana, onde as pessoas, as casas, né, a habitação, ela é, enfim, de boa qualidade e por aí vai. Então, Milton Santos pega essa alegoria ou essa representação propostas pelo Frantz Fanon, da cidade colonizadora e cidade do colonizado, para pensar as segregações que existem, a segregação que existe nas cidades, de algumas cidades africanas. E aí, o que ele vai chamar a atenção para esse processo de segregação? Ele vai dizer que existem dois processos de segregação em cidades africanas. Todos os dois, né, influenciados por elementos econômicos, pelo menos em grande parte dele. O primeiro é a segregação étnica. Ele vai dizer que a migração de grupos étnicos do interior de África para as grandes cidades fez com que eles reproduzissem na cidade as divisões étnicas que existiam no mundo rural. Então,
os grupos étnicos se concentram em determinadas regiões ou localidades da cidade, então ele vai chamar isso de uma espécie de segregação étnica, e uma segregação induzida pelo Estado, né, que é a segregação que está muito relacionada a essa cidade do colonizador e a cidade do colonizado mencionada pelo Fanon. No geral, né, só para também andar um pouquinho rápido para a gente conversar, ele vai dizer que ele vai falar do apartheid, né, mas que ele vai demonstrar que o apartheid é só o ápice de um processo de segregação que não se reduz não à África do Sul, não se reduz às cidades do continente africano, principalmente as cidades dos países subsaarianos, mas que é um elemento que é e existe em outras cidades de outros países de outros países subdesenvolvidos ou do terceiro mundo, nas Américas e na Ásia. A segregação ou a segregação étnica e racial, ela se reproduz também, ou ela existe também, talvez não na mesma intensidade como na África do Sul, né, através do apartheid, mas ela existe em outras cidades de países subdesenvolvidos, nas Américas e em outras localidades do globo. No último tópico, para fechar, para me andar um pouquinho mais rápido, né, afluências de tanzanianas em Milton Santos, desse período, né, em que ele vive e que mora para formar o departamento ali de geografia na Universidade de Dar al-Salam, primeiro, né, que eu chamo a atenção para esse momento aí do Milton é que ele é convocado, ele é convidado, né, a trabalhar nesse país, também tendo uma relação direta com o processo de descolonização que estava sendo conduzido pelo presidente Julius Nyerere. Não sei se você conhece, né, mas o Julius Nyerere foi um político e um intelectual muito importante no processo e na luta de descolonização dos países do continente africano. Então, existia um projeto político na Tanzânia que buscava não só essa descolonização do ponto de vista de tomar o poder sobre o próprio território, né, mas também a descolonização do imaginário, das visões, de uma leitura da própria realidade, né, para além dessas visões e das representações do mundo europeu. Nesse sentido, o Milton, né, de acordo aí com as políticas que estavam, né, em vigor ali na Tanzânia naquele momento, se encaixava muito bem. Era uma pessoa do sul global, né? Além disso, era um pesquisador que trabalhava e tratava, né, desses processos que aconteciam em países subdesenvolvidos, ou países do terceiro mundo. Então, o Milton, de alguma forma, ele é solicitado nessa realidade para auxiliar ou para amplificar esse processo de descolonização que estava acontecendo na Tanzânia. E aí eu fiquei, quando a primeira vez que eu li, tentei entender melhor aí essa estada do Milton Santos, o que ele estava produzindo ali né, nesse período em que ele esteve morando em África. Duas coisas eu encontro dessa influência tanzaniana em Milton Santos. O primeiro é nos estudos, né? Segundo os relatos dele, nas entrevistas, né, que ele concedeu aí na década de 80 e 90, esse momento na Tanzânia foi muito importante, né, porque ele dizia que ele, além de ter muito dinheiro para fazer pesquisa, ele tinha um grande tempo para estudar. Então, ele diz, né, nessas entrevistas, que foi esse momento que ele foi estudar filosofia da física, filosofia política, filosofia pura. Enfim, foi nesse momento em que ele teve o tempo para ampliar os conhecimentos para além da geografia, mas, obviamente, para trazer isso de volta para uma interpretação geográfica, né? Ele foi além das fronteiras disciplinares da geografia para produzir uma interpretação geográfica mais profunda, mais complexa. E isso envolveu esse período de estudo, de 3 anos aí, de estudo
em que ele esteve na Tanzânia. E o segundo foi a própria realidade, né, geográfica da Tanzânia. Né? Em algumas entrevistas também ele vai mencionar como foi importante ele perceber, né, num país recém-descolonizado, que ainda vagueava entre o socialismo e o capitalismo, ali na da década de 60, né? Ele enxergar o processo de entrada do capitalismo. Né? Como é que o capitalismo estabelecia ações e formas não só para ganhar dividendos econômicos, né, monetários, mas também como é que esse capitalismo que estava entrando, ele se enraizava e transformava a própria dimensão espacial daquela realidade. Não por acaso, né, isso está registrado em cartas, né, é a partir da realidade tanzaniana que ele produz um dos seus textos mais famosos no final da década de 70, que é o Formação Socioespacial, em que ele vai fazer um diálogo com o marxismo, mas ele vai demonstrar como, né, o espaço era importante para pensar as formações espaciais, porque o capitalismo ele não era homogêneo na forma como ele se espraiava pelo globo, né? E a forma como o modo de produção se enraizava no território ou nas espacialidades dependiam também das condições que essa espacialidade proporcionava para esse capitalismo, esse modo de produção que estava se assentando, se territorializando ali. Então, enfim, ele faz uma crítica ao marxismo a partir de uma leitura geográfica ou a partir da teoria espacial, né, para ampliar essa ideia de formação socioespacial e da forma como os modos de produção se territorializam. Por fim, eu não vou delongar muito, eu acho que o que demonstra assim, a Tanzânia é que o Milton primeiro estava inserido em uma rede sul-sul, né? Que depois que ele passa esse período na Tanzânia, ele ainda foi convidado para trabalhar, né, na constituição ou na formação de um departamento de geografia na Nigéria, só que ele preferiu voltar para o Brasil, né, porque enfim, a mulher dele, a esposa, estava grávida, ele preferia que o filho nascesse no Brasil, e ele também enxergava naquele momento ali, né, de uma diminuição da intensidade da ditadura militar, ele enxergava que era um momento propício para o retorno dele, né? Afinal de contas, já mais de 12 anos ele se encontrava no exílio. E o segundo também, que talvez o mais delicado, né, é que esse período na Tanzânia, e como o Milton se remete a ele, e não só a ele, né, mas isso apresenta esses paradoxos de uma pessoa negra na diáspora. Né? Se você, no começo do artigo, né, da exposição, eu falei como o Milton Santos, ele falava, ou pelo menos nesse Mariana Preto e Branco, ele falava com júbilo de África, né, como os africanos o reconheciam como africano, esse processo de identificação enquanto africano. Nos últimos anos dele no exílio e nesse momento na Tanzânia, ele vai demonstrar esse estranhamento também. Ele vai dizer nas entrevistas que as pessoas não reconheciam ele como africano, né? E aí é nesse momento que ele se identifica mais como brasileiro, nesse momento em que ele se encontrava na Tanzânia. No entanto, e isso, né, a continuidade desse paradoxo, desse negro na diáspora. Nos últimos textos do Milton Santos, ele dizia que ele não se sentia brasileiro, né, que ele, enquanto negro, ele era um cidadão mutilado e ele não se sentia parte integral da nação, né, porque a cidadania dele era mutilada, ele era alijado em sua cidadania. Notem que parece que não existem lugares para o Milton Santos, né, enquanto negro da diáspora. E aí é interessante, né? Eu escutei uma fala da professora Maria Adélia há um tempo um desses vídeos, né, no YouTube, em que ela diz na fala que o Milton Santos era um homem dos 1000 lugares e de lugar nenhum. Né? E talvez esse negro diaspórico que não encontrava um lugar, né, não encontrava uma dimensão de casa, né, de pertencimento, demonstre essas contradições, enfim, dos negros na diáspora, né, que passaram pela escravidão e tentam sempre se acomodar em lugares muito hostis, né?
tendo em vista a realidade que a gente está vivendo agora e que a gente tem visão, né, do genocídio, da violência e do racismo. Gente, é isso. Desculpa, eu acho que eu delonguei muito aqui na explicação. Acho melhor a gente fazer um diálogo, né? Acho que será melhor. Tá bom? Desculpa pelos excessos, mas vamos para uma conversa que eu creio que será melhor. Diogo, só Obrigado. perdi para você, gratidão, óbvio, pela sua apresentação. Eu perdi o nome da última autora que você falou agora. A professora Maria Adélia? A professora Ah, Maria professora Adélia de Maria Adélia. Souza. A professora Maria Tá. Adélia de Souza. Gratidão. Ela tem vários textos, ela tem textos também, mas acho que tem uns vídeos agora que estão surgindo, né, de falas nos eventos que o Milton Santos organizou na década de 90 e nos eventos de homenagem a ele, dos 70 anos e da aposentadoria. São falas muito bonitas, assim, muito delicadas, né, para tratar do Milton Santos, da relação dela com ele, da interpretação dele e da obra dele. É isso. Diogo, muito obrigada pela sua fala. Acho que conseguiu percorrer bastante o texto, né? Assim, para quem não leu, mas obviamente que nenhuma fala substitui a leitura, que a gente tem mais tempo, né, para pensar sobre o que está sendo colocado, mas de qualquer forma acho que o pessoal pode ter perguntas. Marcela já começou aí perguntando da Maria Adélia. Marcela é da Ciências Sociais, né, Marcela? Tem acompanhado os nossos Olha, debates. que ótimo. Não sei se também essa geração conhece o trabalho da Maria Adélia, né, que foi muito parceira do Milton, mas também fica aí a recomendação do Diogo para os vídeos e outras produções que certamente ela tem para pensar sobre o Milton Santos. Agora, eu fiquei muito interessada, né, pelo seu texto, já estava interessada antes, desde quando a gente te acompanhou na sua fala na Ampeg também, falando sobre o pensamento geográfico, né, que acho que é a sua tese de doutorado, né, que você vai aprofundar mais. Então, para a gente é muito importante pensar e fazer também tentar, no caso do PET de geografia, né, um olhar para dentro do nosso próprio curso e também pensar que Milton Santos é esse que os estudantes têm acesso. Então, eu fico muito instigada a te provocar nesse sentido, né, a falar mais de como você acha que o Milton Santos é lido e, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar, apesar de saber, né, que ele morou na Tanzânia, isso ser colocado, mas nunca tinha parado para pensar nessa trajetória dele pela África e como isso poderia ter impacto na obra dele, né? Só para situar, a gente tem uma perspectiva pelo menos eu, né, de apresentar o Milton Santos desde o primeiro período na graduação. Eu sou professora de Geografia da População só porque eu gosto de pegar alunos de primeiro período e já mostrar a geografia que me interessa também, que é essa geografia que passa, obviamente, pelo Milton Santos. Então, Geografia da População, é óbvio, vou falar do Malthus e tal, mas eu vou falar de José de Castro, vou falar do Milton Santos, e aí é a oportunidade que a gente tem de apresentar uma perspectiva do Milton Santos. Ali, naquele momento, no primeiro período, eu apresento para uma outra globalização, o período popular da história, tentando pensar nisso que, nos 10 anos que eu estou na universidade, eu acho que a gente até já passou por um período mais popular do que a gente vive hoje, se é que é possível isso, de movimento, né, de população. Mas, assim, para o PET, especificamente, o que eu trouxe de proposta foi trazer o Milton Santos da geografia das existências, né? Dessa epistemologia da existência, como ele coloca em 96, e é quando ele apresenta, pelo menos para mim, de forma mais nítida, essa perspectiva corporificada, se é que a gente pode chamar assim, da corporeidade, né? Que ele vai chamar no texto, e de se colocar como negro mesmo, como um intelectual negro, que eu acho que nessa fala que a gente sugeriu que visse aqui do site do GL10 e Como é Ser Negro no Brasil, que tem o texto também que a gente já tratou aqui, né, intelectual negro, ele se posiciona e fala, né, eu sou um negro brasileiro, mas eu quero ser um brasileiro integral, né, e você terminou um pouco falando sobre isso. Então, não sei, não tem uma pergunta, mas como que você acha mesmo que o Milton Santos é apresentado, né, e de que maneira você acha que tem contribuído as geografias negras têm contribuído para apresentar essa outra contribuição enorme do Milton Santos, para como um intelectual negro pensar também essa posição mesmo, né, dele diante disso, assim, se você acha que isso pesou em alguma medida
na leitura que fizeram do Milton Santos ou não, assim. Eu, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu estou muito curiosa Sim, nesse sim. em relação a isso. Gente, boa tarde. Eu posso pegar o gancho que a Anitta colocou, porque a minha pergunta não, na verdade, meu apontamento vai de encontro. Boa tarde a todas e todos. Diante do que a Anitta... Enfim, primeiro quero agradecer a presença do Diogo. Obrigado, parabenizar a fala, assim, me interessei desde do princípio que eu vi, né? E é sempre um prazer ter o autor aqui refletindo com a gente. Enfim, a minha fala, eu acho que vai de encontro com o que a Anitta colocou, porque é algo no meu caminho aí na geografia recente, né, que eu estou me formar agora, 4 anos, mas eu já me deparei, já entrei em contato com a ideia, né, com a falsa ligação de que o Milton Santos ele não contribuiu de forma enfática para pensar, refletir a condição das relações étnico-raciais, a condição do negro brasileiro ou em qualquer outro lugar do mundo. Eu já tive esse contato, é um contato que a gente tem, né? E eu estou pensando nesse sentido, né, dessa forma de omissão, né, de omitir esse lado, essa intelectualidade do Milton Santos, seria uma forma de embranquecer, por não poder embranquecer a imagem do Milton Santos, por ser um intelectual notoriamente, publicamente e negro, né? Mas, de certa forma, um mecanismo de embranquecer a intelectualidade dele seria, de certa forma, omitir, né, que ele tem contribuições pertinentes e que, ainda mais, né, traça, né, como você trouxe nesse artigo, um amadurecimento dessa linha de raciocínio dele em relação à África e todos os escritos dele, enfim, mais ou menos isso. Beleza. Como é seu nome? Felipe, desculpa, Felipe, meu nome é Felipe. Felipe. Tem mais perguntas? Não sei se a gente No chat começa. tem um pedido para você compartilhar sua tese de doutorado, Marlisson da ponto FBA, ele já pediu, mandou o e-mail dele aqui para você compartilhar sua tese, ou dele, ou dela, enfim, acho que deve ser ele. Ah, eu não Mas, consigo ver aqui, depois eu Marlisson, vou olhar. Ih, cara, eu tô com medo de mexer e sair, que eu sou... não, tudo Mas bem, daqui a mas é só pouco, Mari, depois, se eu pego o e-mail... se tem disponível em algum outro lugar, no repositório da UF ou em outro lugar. Pois é, eu não sei, eu olhei, eu acho que eles não colocaram no repositório, eles sempre me pedem. Mas depois, enfim, se tiver meu e-mail, né, pode mandar um e-mail que eu mando para você. É alguém que não é do PET, tá? Por isso que eu tô... É da UFBA. Sim, 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 sim. Então, como o Milton é lido, né? Nossa, o Milton, eu acredito que ele é um intelectual muito complexo, né? Assim, enfim, é muito difícil da gente apreender ele, né? Tanto a obra dele, né, que eu acredito é uma obra muito ampla, né, tem muitos livros, muitos artigos, tem várias fases assim na produção dele, né? Antes do exílio, no período do exílio, o retorno dele, as coisas que estão, né, as pessoas estão encontrando agora ou debatendo agora. Enfim, é muito difícil de apreender, né? Eu sou de uma universidade assim periférica, né? Entre aspas. Eu me formei na Universidade de Goiás, assim. E lá a gente lia muito Milton Santos. No primeiro ano era isso, né? No primeiro ano já os professores a gente era enxovalhado com o Milton Santos, um texto do Milton Santos. Eu li a Formação Socioespacial, que é um texto muito assim complexo dele, né? Já no primeiro ano, na segunda semana de aula, eu nunca esqueço disso. Eu li, eu falei, cara, eu não entendo nada que esse cara tá falando. O que é isso, meu Deus do céu?
Depois que eu fui entender a importância, né, enfim, da discussão desse texto dele, mas na primeira contato foi bem difícil. E aí, quando eu vim para o Rio estudar, algo que eu achava estranho era os estudantes, as pessoas falando que o Milton não era lido, né? Ah, o Milton deixou de ser lido, o Milton não é apresentado, pelo menos na UF, né? Eu via a galera reclamando disso. O Milton não é lido, o Milton não é apresentado, o Milton não é debatido nas aulas, tal. Eu falo, nossa, gente, que estranho, né? A gente lia tanto. O UF, aí em outras falas também, os professores falando o Milton não é mais lido, o Milton... Eu achava isso estranho. Enfim, eu acho que existem realidades, né, assim, universitárias no Brasil que, sei lá, que apresentam formas de leitura do Milton, como o Milton é difundida. Eu acredito que na periferia das universidades brasileiras ele é bastante lido, né? Talvez hajam algumas tensões assim nesse eixo Rio-São Paulo, nessas grandes universidades, em que ele é lido, enfim, parcialmente, ou tem um diálogo menos intenso com ele. Mas se você for pegar o plano das disciplinas, né, em universidades como a que eu estudei, a Federal de Goiás ou outras, né, nossa, tem muito Milton Santos assim nas ementas. Eu até já tentei fazer esse exercício de olhar quando estava fazendo a pesquisa, e eu encontrava muito. Dentro disso também, né, é isso. Eu acho que o Milton, como ele é muito complexo, como é muito ampla a trajetória e a obra dele, ele permite uma série de leituras, né? Eu me lembro assim um pouco, né, só para contextualizar, as críticas que o Rui Moreira, né, eu estudei com o Rui Moreira no doutorado, né, uma grande pessoa, dialogo muito com ele, as críticas que ele faz ao vídeo do Silvio Tendler, que ele fala que o Silvio Tendler não apresenta a verdadeira, a teoria, né, o cerne da teoria do Milton Santos, ou da proposta teórica do Milton Santos, né? E o Carlos Walter, né, que foi meu orientador, vai dizer, não, mas claro que apresenta. Ali está por uma outra globalização, né? Só para demonstrar como é que tem leituras distintas e como é que isso é interpretado pelos geógrafos e pelos não geógrafos, né? Então, acho que nessas pesquisas, nas discussões que eu venho tentando fazer, é demonstrar esse outro Milton, né? Talvez esse Milton que o Felipe colocou, que às vezes as pessoas negam, né? Que é o Milton negro, esse cara que era ser humano, que sofria racismo. Tem várias narrativas, né, dele sofrendo racismo no Brasil, de ser barrado em porta de universidade, de ser barrado em restaurante. Enfim, ele mesmo já falou sobre isso, e amigos e próximos dele falam sobre isso. Então, eu acho que eu sempre tentei entender como é que essa experiência dele como negro se expressava na obra dele, nas discussões que ele realizava. Eu acho que onde fica mais assim presente isso são nesses textos. Um deles foi esse que você mencionou, né, que é Epistemologia da Existência, Ser Negro no Brasil, o intelectual negro no Brasil. Tem vários textos, Exclusões da Globalização, Pobres e Negros, por uma outra globalização. Eu acho que está mais visível isso, né? Esse Milton mais radical, esse Milton que se posiciona, esse Milton que traz essas dimensões da diferença para tentar articular elas, as desigualdades que são centradas na questão de classe, nas questões econômicas, né? Então, enfim, isso aí é onde isso fica mais evidente. Eu acho que é onde ele traz a vida dele, a experiência pessoal dele para discutir isso. Mas se a gente for entrar nos meandros assim, da obra teórica dele, eu acho que há nuances ali que apresentam no qual entra essa experiência pessoal dele enquanto negro, né? Um exemplo assim que eu estou dando, e algo que eu estou tentando entender também, tentando escrever sobre isso, por exemplo, a forma como ele aciona corpo e a corporeidade em natureza do espaço. Nesses textos que eu mencionei, que ele fala de questão racial, né, epistemologia da existência e tal, ele vai apresentar o corpo como um dado importante, né, para fazer uma interpretação geográfica da realidade. E Natureza do Espaço, que é uma obra muito densa teoricamente, né, a corporeidade aparece ali, parece algo meio estranho, né? Por conta, parece meio algo desconexo. Aparece no último capítulo, que vai falar da força do lugar,
né? Mas se você for notar, a centralidade que ele vai dando ao corpo está muito relacionado com as discussões que ele está travando ali sobre as relações raciais, sobre o racismo, cidadanias mutiladas. Então, assim, na minha visão, eu acredito que ele traz a discussão sobre corporeidade é meio que uma confissão da experiência pessoal dele nas entrelinhas da teoria mais ampla dele. Porque a força do lugar só existe se a corporeidade consegue acionar essa experiência, compartilhar essa experiência e transformar essas experiências em ações políticas naquele lugar e a partir daquele lugar, né? E o corpo é central aí, né? Porque é o que sente, né? É o que vê, é o que percebe, é o que age. Então, eu acredito que em Natureza do Espaço tem essa citação oculta da experiência pessoal do Milton. Talvez seja difícil de perceber, mas se você for ler as entrelinhas e comparar com esses outros textos dele, você vai notar isso, né? Então, enfim, é isso. Eu não quero reduzir as leituras em torno do Milton Santos, né? Eu sempre ressalto que há muitas possibilidades de se ler Milton Santos. Óbvio que ele não tem resposta para tudo, né? O Milton Santos não consegue responder tudo. Mas, enfim, ele apresenta uma série de caminhos e horizontes que eu acho que são muito frutíferos para a gente entender não só as relações raciais brasileiras, mas para entender a complexidade que é a sociedade brasileira. Uma sociedade assentada na escravidão, né, que o corpo diz muito, né, que o corpo é central para a produção de algumas violências, de algumas desigualdades. Enfim, eu acho que isso tem muito a nos ensinar do ponto de vista da interpretação geográfica. Né? E eu acho que a gente não pode reduzir, eu acho que a gente tem que ampliar a forma de ler Milton Santos. Né? Não existem múltiplas formas de ler Kant, né? De ler, sei lá, o Heidegger da vida, de ler um Hegel, de ler, sei lá, um Sartre. Eu acredito que o Milton Santos ele está na mesma posição que esses grandes pensadores, né? Passível de erros, de contradições, mas o que ele apresenta também uma multiplicidade de horizontes para se interpretar a realidade. Quanto a essa negação, né, essa foi a grande questão na minha dissertação. Eu até narro isso assim, um pouquinho na introdução. Quando eu entrei na faculdade, né, eu entrei num tempo áureo assim, dos debates sobre as ações afirmativas. Né? Inclusive, eu fui um dessas pessoas que foi beneficiada com um projeto de ação afirmativa. Ainda não existiam as cotas, né? 2002, 2003 não existiam as cotas, mas existiam os projetos de permanência dos estudantes negros, indígenas, pobres e tal. E eu fui uma dessas pessoas que participou desse projeto, né? E, enfim, tinha a bolsa, e além de bolsa, tinha a questão do estudo, né? E a gente tentava estudar as relações raciais no Brasil. E foi justamente nessas formações, no projeto de ação afirmativa, que alguns militantes, não eram nem geógrafos, alguns militantes ali que davam formação, pessoas das ciências sociais, da história, que trouxeram esses textos do Milton Santos, principalmente esse, O Ser Negro no Brasil Hoje. Né? Que eu falei, caramba, esse aqui é o mesmo Milton Santos que eu tô lendo lá na graduação, o cara falando de negro, falando de racismo, aí, enfim, e a forma como as pessoas interpretavam isso, falavam, o Milton Santos parecia um militante na boca dessas pessoas que estavam ministrando a formação. Eu falava, caramba, aqui é muito diferente das coisas que eu tô lendo lá na graduação. E era isso, e na graduação as pessoas, né, enfatizavam essa dimensão filosófica do Milton Santos, esse intelectual, que ele agia politicamente, mas ele não se engajava a grupos e a partidos políticos. Então tinha toda essa discussão. Eu falava, caramba, que doideira. E ao mesmo tempo, na geografia, tinha essa negação da questão, pelo fato dele ser negro, né? Alguns professores, alguns colegas diziam que ele não era negro porque não sofria racismo, que ele era uma pessoa de classe média. Aí eu falava, cara, eu ficava assim, ficava, né, no meio dessas duas narrativas sobre Milton, né? Isso me tocou muito. Eu não sei ainda hoje, assim, né? Eu acho que as pessoas reconhecem muito Milton Santos na geografia, né? Ressalta essa dimensão da negritude dele, talvez não dê a mesma importância que nós, militantes, e que as pessoas que fazem uma discussão mais profunda da importância da diferença, né, das relações sociais na produção das desigualdades, mas as pessoas talvez não estejam negando tanto quanto na minha época a negritude dele. Só que, no entanto, há uma negação de que ele tenha debatido e discutido esses temas. Eu acho que essa é a grande questão, né?
tem alguns textos e alguns temas que o Milton debateu, talvez mais fora do campo da geografia, que não são assimilados pelos geógrafos. Esses textos todos aí que né, vocês mencionaram e que eu mencionei aqui, eu acredito que os geógrafos leem pouco, ou que muitos geógrafos nem conheçam, né? Por isso que eles afirmam, ainda continuam afirmando, que o Milton Santos não tratou e não falou das relações raciais. Quando, se você fizer uma busca profunda na obra dele, como eu fiz, né, desde o primeiro livro dele, passando pelo período de exílio, até o retorno dele, quando ele discutiu cidadania nos anos 80, e as discussões mais filosóficas e profundas na década de 90, ele de alguma forma está debatendo esse tema. Então, eu acho que é mais importante a gente incorporar esses textos, né, discussões do Milton sobre as relações raciais dentro das nossas discussões gerais de geografia. Eu acho que iriam alimentar muito o debate, né, o campo da geografia seria mais complexizado, vamos dizer assim, se a gente incorporasse essas discussões do Milton. Eu acho que é por isso, por conta desse dilema, né, da negação desses textos e dessas outras narrativas ou dessas discussões do Milton sobre as relações raciais, que eu estou tentando agora sempre relacionar esses textos com a obra filosófica do Milton, essa coisa que eu falei, né, da corporeidade que ele apresenta na natureza do espaço, as coisas que eu estou tentando capturar para entender como ele relacionava isso, as relações raciais, na discussão filosófica dele de geografia, mas também a própria experiência pessoal do Milton. Só um último adendo, porque eu acho que os intérpretes do Milton Santos e os pesquisadores da obra dele, essa é uma crítica que eu faço, né, eles ou focam na vida ou eles focam na obra. Tem uma biografia muito interessante, escrita pelo Fernando Conceição, que é essa aqui, eu não sei se vocês conhecem, né? Foi até disponibilizada em PDF, mas é a primeira biografia autorizada, como ele gosta de colocar, sobre o Milton Santos. Só que ele é jornalista. O foco do Fernando Conceição é na vida do Milton Santos, na trajetória do Milton Santos, na biografia do Milton Santos. E eu acredito que ele não consegue, nessa obra, por exemplo, relacionar a vida com a obra. Se você pega todas as outras obras de interpretação do Milton Santos dentro da geografia, há um foco muito grande na obra que não consegue estabelecer relações, raras as exceções, com a vida dele, né, com a experiência pessoal dele enquanto ser humano, enquanto negro, enquanto, né, exilado e por aí vai. Enfim, era só esse adendo. É isso. Diogo, aí aproveitando esse adendo, quem sabe daí sai um pós-doc, hein? Desse adendo. E Nossa eu gostei Senhora. muito da forma... Antes de você fazer a pergunta, eu já estou fazendo um pós-doc aqui. Uma criança de 2 anos é o pós-doc mais poderoso que tem na face da Terra. Eu gostei muito da forma... Treme, né? A gente até treme com essa apresentação, assim. Isso é uma provocação no meio da pandemia, né? Para deixar mais agitada a situação que já é. Eu gostei muito da forma como você respondeu essa pergunta, esse finalzinho, né? Sobre a interpretação, acho que foi a chave. A forma, quando você falou sobre a interpretação, sobre as maneiras de interpretar o Milton Santos e todas as obras e como a gente consegue dialogar com elas, eu achei um ponto muito interessante, porque é isso, né? Às vezes a gente quer tudo pronto e falta esse cuidado, falta um novo trabalho, falta uma nova formulação, uma nova maneira de olhar. E isso me lembrou ali de quando você estava falando da Maria Adélia e dele também se enxergar como um negro na relação diaspórica e tudo mais, me lembrou um pouco da discussão do Stuart Hall sobre a questão da identidade. Ela é sempre fluida mesmo, então ele se enxergar como negro em determinados espaços ou defender e postular isso, escrever sobre isso em determinados momentos, não necessita ser uma exigência para formar quem é Milton Santos, que aí dialoga um pouquinho com a pergunta que eu gostei muito que a Anitta fez, de como ele é apresentado. A identidade é fluida. Ele, por vezes, vai precisar realmente reconhecer e se colocar nessa posição de discutir isso. Mas é sempre o negro que tem que discutir e falar. Obviamente, ele falava dessa posição dele nas entrelinhas, como você falou. E depende, voltando, dessa chave interpretativa. Então, achei que você foi bem assertivo nessa discussão. Eu, como cientista social, como socióloga, conheci um Milton Santos diferente. Estou conhecendo ainda, porque é muito rasa a relação que eu tenho com ele. E fico muito grata pela forma como você apresenta e apresentou o texto e dialoga com a gente aqui, que é mais interessante ainda do que ler solitário. Então é isso.
Nesse texto que a gente sugeriu aqui, né, do Ser Negro no Brasil, tem uma hora que ele fala do ressentimento branco, né, que eu acho que é muito interessante também, né, o ressentimento branco sobre os negros que ascendem socialmente, né. Na verdade, ele é perguntado pelo Dávila, né, Roberto Dávila, como ele sente, como é o ressentimento dos negros, uma pergunta assim em relação aos brancos. Não sei exatamente qual é a pergunta, poderia voltar lá no texto, mas ele responde dizendo, não, peraí, eu acho que é um ressentimento dos brancos, né, com os negros que ascendem socialmente. Poderia até ser uma chave para a gente pensar se já não era uma abertura para pensar a própria branquitude, né? Sem esse nome, mas ele está falando, olha, quem tem que pensar sobre a maneira como lida com os negros são os brancos, e ele faz uma crítica à ideia de consciência, né, também. Totalmente, volta nessa chave aí que eu acho que é fundamental, que é a interpretação. E só para falar que tem uma pergunta no bate-papo lá no chat. Professor, teria alguma ordem ideal para a leitura das obras de Milton Santos? A Gerlane pergunta. E Marlisson pergunta se é possível pensar a raça como uma categoria de formação socioespacial em Milton. Nossa. Peraí, deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. Desculpa. Quer que repita? Quer que repita? Pode ser a segunda, a primeira, na verdade. A primeira seria a ordem ideal, entre aspas, de ler a obra do Milton. E a segunda é se é possível pensar a raça como uma categoria de formação socioespacial em Milton. Putz. Sim, vou tentar. São perguntas bem complexas. Mas eu vou voltar nessa questão da identidade, né, da identidade do Milton. Ele, como um intelectual que era, assim, né, como um grande pensador, ele é muito crítico, né, a essa coisa da identidade fácil, de uma identidade, né, sem conflito, de uma escolha, né, que é isso que talvez a gente, sei lá, veja em alguns lugares, em alguns contextos hoje. Algo que ele abominava, e ele deixa isso claro em várias entrevistas, ele apresenta isso, deixa claro, escuro, em várias entrevistas que ele dá, é que ele não gostava de ser reduzido à condição de negro, a ser negro, né? Ele vai dizer que ele deixou de ir em uma série de eventos, em uma série de atender uma série de convites, porque as pessoas não estavam interessadas enfim, no trabalho dele, na obra dele, mas simplesmente no corpo dele, né? Enfim, e aí para ele isso não tinha sentido. Ele, como intelectual, ele não queria ser compreendido pelo corpo, ele não queria ser reduzido à sua negritude, né? Ele queria ser entendido enquanto sujeito complexo, enquanto intelectual que ele era, um cara que passou anos estudando para formar teorias dentro da geografia e fora da geografia, né? E eu acho que isso também nos serve assim de uma forma de alerta, né, para a maneira como a gente aciona e como a gente mobiliza e assume as identidades, né, principalmente a identidade negra, né. Não estou falando que não haja conflito, que não haja violência, que o racismo, né, não aconteça, mas ao mesmo tempo também a gente tem que tomar um cuidado, eu acho que o Milton Santos chama atenção para isso, para a cilada de assumir essa identidade fixa, pronta e acabada, aí, né, que vários autores criticam e fazem, enfim, estabelecem uma leitura de crítica, né. Porque eu acho que esse é o desejo de todo sujeito, né? Toda pessoa, homem ou mulher, né? Ele não quer ser reduzido ao gênero, ele não quer ser reduzido à sua sexualidade, ele não quer ser reduzido às relações de afeto que ele tem, ele não quer ser reduzido, enfim, à sua negritude, ele quer ser entendido enquanto um ser humano complexo, né? Que pode fazer qualquer coisa, que não está reduzido a só ser ou fazer algum tipo de coisa no mundo, mas ele quer capturar, né, as possibilidades múltiplas que existem no mundo. E isso está muito presente no Milton Santos.
No entanto, ele também não deixa de reconhecer os problemas que envolvem o racismo, né? Por isso que ele assumia a identidade de negro, inclusive, né? Porque eu acredito que ele entendia isso como um posicionamento político, né? Como uma ação política na realidade da qual ele estava vivendo, né? Ele chamar a atenção dessa coisa do ressentimento negro, do ressentimento branco. Ele vai falar do olhar vesgo, né, que a sociedade branca tinha sobre o negro. Tudo isso ele chamou a atenção, mas isso ele não queria ser reduzido a sua negritude, né, a simplesmente ao ser negro. Isso talvez esse seja uma grande, né, questão que a gente vive no atual momento aí, com os debates em torno da identidade negra, né, da assunção dessa identidade negra, como as pessoas estão assumindo isso, levando isso enfim, a lugares talvez que não sejam produtivos, na medida em que se reduz e que você congela a identidade negra e o ser negro, né? Quando desde Fanon, desde Du Bois, desde a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, elas vão chamar a atenção justamente para a complexidade do que é ser negro, né? Que é essa multiplicidade, que não se reduz à negritude. A negritude é só uma possibilidade dentro de múltiplas que se liga à humanidade dessas pessoas. E eu acho que o Milton pensava muito sobre isso. Enfim, passando para a segunda, é uma ordem de... Então, eu não sei se existe uma ordem assim legal de ler Milton Santos, né? Mas obviamente não é uma leitura fácil, né? Não é uma leitura fácil. Enfim, né, a forma como eu li o Milton Santos é isso. Eu tive muita dificuldade com os primeiros textos que eu encontrei. Então eu fui lendo os textos da década de 80, né? Que é o que mais chega a gente na graduação e na geografia, que é Por uma Geografia Nova. Eu acho um livro assim fantástico, traz uma série de críticas, né? Inclusive traz muita dessa experiência dele aí na Tanzânia e de forma, não vou dizer leve, mas assim mais tranquila de se entender, né? Tem os textos do final da década de 80 e do início da década de 90, o Metamorfose do Espaço Habitado, o Técnica, agora eu não estou lembrando, Técnica, Razão, Globalização, eu acho que esse é um livrinho da capa vermelha também. É um livro legal, e depois que você passar por isso, chegar ali no Natureza do Espaço, né? Mas, para além disso, existe uma série de outros livros, né, e textos periféricos. Esses textos que ele vai tratar da cidadania, né, o O Espaço Cidadão. Espaço do Cidadão, o que é ser negro no Brasil, intelectual negro. Fugiu agora, mas um que ele vai falar do professor na geografia, que eu acho muito importante, interessante também. Esse Epistemologias da Existência, não sei se é exatamente esse que é o título, né? Enfim, de forma geral, eu acho que não é uma receita. Eu acho que você tem que encontrar os textos e os livros, né, que você vai compreendendo assim, de forma mais tranquila, até chegar às obras mais complexas, ou a obra mais complexa, que é a Natureza do Espaço, né? E raça como uma categoria da formação espacial. Então, eu acredito que sim, tem no mundo do gringo, né, tem um cara que ele vai falar das formações raciais. Eu não recordo agora o nome desse autor. Quando eu li ele, no período que eu estava fazendo doutorado de sanduíche, eu falei, cara, tem uma relação muito grande com a formação socioespacial do Milton. Eu não tive tempo assim de fazer um debate, mas de alguma forma, a forma como o Milton pega o modo de produção e vai pensar como isso se territorializa, se espacializa, né, dependendo das condições que ele encontra, o cara foi fazer essa discussão com a categoria raça, pensando no contexto estadunidense, né? E aí eu falei, poxa, olha só, né, um diálogo muito parecido com uma narrativa, uma interpretação muito parecida com a do Milton, né? Então, eu acredito que seja possível pensar a formação socioespacial a partir ou tendo como um dos componentes a dimensão racial, né? Até porque, assim como o modo de produção, as relações raciais são distintas no espaço, né?
Se você pega o Brasil, eu acredito, a forma de como se dá, por exemplo, né, a identidade negra ou a identidade indígena no Rio de Janeiro é muito distinta de Goiás, onde eu nasci, onde eu vivi parte da minha vida. É muito distinta a forma como essa identidade é assumida e é acionada no Nordeste. É muito distinta como a identidade negra e a identidade indígena é vista, por exemplo, em regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Em que o racismo, por exemplo, em regiões do Mato Grosso, recai muito mais as populações indígenas do que as populações negras, né? Enfim, eu acho que os contextos, as formações socioespaciais, elas geram formas distintas, diferenciadas e talvez até articuladas de acionar essas categorias da diferença. E eu estou falando não é só de raça, não, a categoria de gênero, sexualidade. Então, se você for pensar, só no contexto do Brasil, há uma complexidade, uma diferenciação muito grande na forma como ela se dá em determinadas localidades e regiões do país. Então, eu acredito que há possibilidade, sim, de utilizar, né, a formação socioespacial de Milton Santos para fazer essa leitura sobre raça ou outras categorias da diferença. É isso. Eu Não sei se lembrei eu aqui viajei do... mais do que... Não, ótimo, excelente. Só ficou o nome do autor, você não lembra, né? Esse autor da formação. É um texto em inglês, é Omi. O último nome dele é Omi. Eu posso encaminhar depois para vocês e compartilhar. Ótimo. Eu mencionei aqui o Espaço do Cidadão porque tinha uma provocação no Espaço do Cidadão que eu trouxe para a proposta do PET, que é justamente cidadania se aprende. Era uma provocação assim que eu, há 10 anos atrás, tinha uma expectativa de mover no PET mesmo, da gente pensar que, como ele fala dessa cidadania mutilada, ele está, obviamente, o tema hoje aqui é focado na questão negra, né, na cidadania do negro também, né, essa integralidade que ele está pedindo, ele está especificando para o negro, né, mas acho que também ele extrapola a questão racial quando ele aponta essa proposta da cidadania como um processo também, né, a ser conquistado, a ser pensado. Mas, enfim, eu nem acho, 10 anos depois, que esse seria o termo principal, a questão da cidadania, mas naquele momento, quando eu tinha que pensar de acordo com aquele edital para a criação do grupo, foi uma ideia do Milton que eu achei que enriquecia, mas a ideia da existência, né, da epistemologia da existência, aliás, vem de uma proposta que chamam ele para uma fala sobre uma geografia cidadã, né? E ele fala, não, então, se esse é o tema que eu tenho, que vocês me convidam para falar, eu vou dar uma contribuiçãozinha aqui e pensar na existência, o que para mim foi ótimo quando eu descobri esse texto, porque eu já vinha de uma influência do Milton, mas do Natureza do Espaço. Eu estudei na UF, na graduação, me surpreendeu você falar que lá não leu Milton Santos, porque eu fui muito apresentada ao Milton ali. Quando eu fui professora substituta no FRJ, que eu fui dar aula para o 7º período, e ali sim eu descobri que eles não liam Milton Santos no FRJ, aí me deu uma surpresa. E aí tem várias histórias sobre as próprias passagens do Milton nessas instituições, tanto na FRJ quanto na USP, né? A Maria Adélia sempre conta. Aí voltando para aquele tema de como ele é acionado, de por quem ele é acionado, de que maneira ele vamos dizer, acionado, utilizado, usado ou não, compreendido, que eu achava que era muito o que acontecia quando você forma alguém na geografia sem ler Milton Santos. Não consigo nem compreender como é que faz isso, né? Mas, enfim, fazem. Não, mas quando eu falo, era conversa de corredor com os estudantes, né? Eles falavam isso, mas enfim, é só também uma viagem da não, aqui a gente conversa está com no corredor, eles, no assim, caso. não tem... Ai, mas eu achava, poxa, enfim, é isso, outra conversa. Questões, mais questões. Ó, tem a Marcela também está dizendo aqui, eu também o li muito na UF e na Geografia e nas Ciências Sociais, que bom, né? André, você está botando o nome do texto aí na Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e Meio Técnico Científico e Informacional, o livro vermelho. O André está informando. Quer falar também, André? Fazer pergunta? Pô, sim, sim. Primeiro agradecer ao Diogo, né, por ter aceito o convite, essa brilhante aula que ele deu aqui pra gente. E, na verdade, eu tinha duas coisas para falar. Uma era uma pergunta, né, mais voltada a essa questão da corporeidade, que você disse que eu já estava pensando antes mesmo de você tocar no assunto. E uma passagem, né, do livro da Sueli Carneiro,
Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, daquele ponto que nós havíamos falado da questão de como o Milton é representado, de todo esse debate identitário que rolou, né? Que ela escreve o capítulo A Sombra do Teu Sorriso, né? Do seu sorriso, que é quando ela e a irmã dela descobrem que Milton Santos é negro. É um capítulo assim que o Felipe me apresentou, né? O Felipe Rodrigues, e ele me falou no momento, tinha acabado de ler, me mandou mensagem ligando assim, poxa, eu tô extremamente emocionado com esse texto, queria que você lesse também. Eu não tinha o livro ainda, né? Tô contando aqui uma trajetória até pessoal. Eu não tinha lido o livro ainda. Ele me mandou fotos, são 4 páginas, né? E realmente é uma passagem que é chocante, assim, impactante quando Sueli Carneiro, sabe, um grande nome, conta de quando ela descobriu que Milton Santos, um outro grande nome ali no planejamento urbano e tudo mais, era negro, né? Ainda assim, nos nossos escritos, pensamentos e memórias, enfim. Isso, então, mostra que esse debate de identidade pode ser ido além, né? Pode ir além. Mas, enfim, a questão que eu ia trazer sobre corporeidade, né? Eu tô lendo a Natureza do Espaço agora, ele todo, né? E não cheguei no final, apesar de já ter visto algumas falas da própria Anitta sobre esse capítulo e lido outras coisas. Mas uma entrevista do Milton, ele diz que o corpo ele supera o espaço geográfico, que seria esse sistema esse espaço indissociável de sistema de objetos e sistema de ações, né? Que o corpo ele vai além disso. Aí eu queria entender como seria esse pensamento do Milton Santos de corpo para a construção desse espaço e dentro de algumas leituras de que o corpo é o próprio espaço, assim, né? De corpo-espaço, território-corpo, de como essas leituras do corpo vêm selecionadas na geografia, em categorias, né? Como seria uma leitura do Milton Santos, dessa análise mais corporificada, assim, né? Do corpo? Essa seria a pergunta. Certo. Essa pergunta aqui dá para ficar 4 anos investigando isso. Tem mais alguma pergunta? Eu não sei se... Não, né? Então, eu só vou voltar de novo assim, nessa questão da identidade, e como o Milton assumia a questão da negritude, né? Talvez tenha parecido assim, que eu fico querendo desconstruir, achar isso é ruim, né? Se identificar ou não, reduzir o Milton à negritude. Eu só queria pontuar essa dimensão, que isso é muito complexo, né? Essa questão da identidade, como ele se identifica, como ele é visto, identificado, e por aí vai, né? É isso, é muito complexo. E aí eu acho que eu não posso tirar, não posso, como é que eu poderia dizer, excluir essa dimensão de como as pessoas veem o Milton Santos e o Milton Santos como uma referência. O impacto das pessoas verem, né, que o intelectual da envergadura do Milton Santos, né, causa, sei lá, no imaginário, na psicologia de uma criança, de um jovem, né, de uma pessoa negra, né? Justamente porque a gente tem nos nossos imaginários que um cientista, né, um grande intelectual, um filósofo, é isso, uma pessoa branca que veste terno e gravata, que está lá no seu escritório, escrevendo, fumando seu cachimbo, lendo. É essa imagem que a gente tem, né? Tanto aqui, quando eu fui falar, né, de autores para pensar a complexidade, eu falei homem branco nesse estilo, né? Eu mesmo caio nessa armadilha. Eu falei de Kant, Hegel, Heidegger, enfim. Só para a gente dimensionar, né, como a gente tem no nosso imaginário uma representação do que é ser o intelectual, de quem é o intelectual, né? E aí, como Milton, ele talvez seja importante enquanto uma referência, ainda que ele, né, abominasse que ele fosse reduzido à dimensão da corporeidade dele, né? Mas enquanto esse sujeito e seu corpo é importante enquanto a referência para, sei lá, criar autoestima em jovens negros, em pessoas negras, né? Porque se reconhecem, se veem e se identificam com esse sujeito negro, com essa corporeidade, com esse corpo, né? E de alguma forma veem isso de forma positiva, né? Veem isso de forma
positiva, construtiva, né? Enfim, é isso. Eu acho que esse texto, quando a Sueli publicou esse texto, se não me engano, foi na Folha de São Paulo, muito tempo atrás, né? Eu li, eu falei, cara, eu achei meio... a primeira vez que eu li, eu não entendi, assim, eu achei meio, enfim, reducionista, né? Você ainda está naquela fase da geografia, começo de graduação, fala, pô, só fica falando dele, mas não falou nada da obra, nem do livro. Como assim está reduzindo ele a essa dimensão da negritude? Mas depois, mais tarde, eu entendi o quanto isso foi importante para ela, né? Saber que o intelectual daquela envergadura, né, que era Milton Santos, era uma pessoa negra. E como isso, sei lá, mexia com a identidade dela, o auto-reconhecimento dela enquanto negra, né, a subjetividade dela, ficava mexida em saber disso. Né? São as complexidades da identidade. Né? A identidade não se reduz só a um corpo, ao sujeito. Né? Enfim, tem uma coletividade, tem sempre essas relações e essas interações aí que às vezes nós temos que ficar ligados, né? Enfim, não podemos reduzi-lo à negritude, mas a gente tem que entender também como é que isso, a ressonância disso para o bem e para o mal na sociedade, né? Para ele sofrer racismo, né? Mas também para causar essa positivação de uma identidade negra, né? Para elevar uma subjetividade de um sujeito negro, né? Enfim. Quanto à questão da corporeidade, eu confesso que eu não tenho uma resposta, né, para você. O que eu consigo entender, assim, a forma como Milton aciona a discussão sobre a corporeidade, primeiro é nessa discussão dele sobre as relações raciais. Para o Milton Santos, né, isso a partir da experiência pessoal dele, é central para entender as relações raciais no Brasil, a corporeidade. Porque, segundo eles, como os indivíduos no Brasil são identificados de alguma forma, a sua individualidade é medida pela sua corporeidade, né? Os sujeitos negros no Brasil ficam numa situação de desvantagem, têm a cidadania mutilada, porque são vistos de forma negativa, de forma estereotipada, de forma redutiva. Então, esses sujeitos são incorporados na sociedade brasileira de forma parcial, porque não conseguem atingir a cidadania. E isso é causado por conta da forma como a corporeidade desses sujeitos é lida na sociedade brasileira. Essa é a interpretação dele das relações raciais. Quando a gente encontra as outras discussões do Milton Santos sobre corporeidade, eu acredito que é uma discussão mais complexa. E aí eu acho que a gente tinha que entender, e eu não tenho essa leitura, é algo que eu estou tentando fazer agora, nesse momento, né? Quando meu filho está dormindo, quando eu tenho mais calma, assim, cara, quando eu não estou trabalhando na coordenação ou com as aulas, é entender a forma como ele lia o existencialismo a partir do Sartre. Né? Porque um dos autores assim, que o Milton lê desde a década de 60 e continua acionando e utilizando esse autor no seu texto, né, até o final da sua vida, é o Sartre, ou o existencialismo que o Sartre, de base sartreana. Então, eu acho que, por exemplo, né, ainda que Natureza do Espaço, quando ele discute corporeidade, ele tenta se relacionar isso, né, com a espacialidade, a força do lugar, e isso tem um pezinho aí na experiência dele com as relações raciais e como ele interpreta a corporeidade nas relações raciais. Há também ali, na forma como ele lê o corpo, essa leitura do existencialismo a partir do Sartre. Né? Como esses sujeitos se veem no mundo, como esses sujeitos, a partir dessa consciência do mundo, estabelecem uma leitura crítica da sua realidade e como, a partir dessa realidade, dessa leitura crítica, esses sujeitos se mobilizam para causar transformações políticas no lugar e para além do lugar. Né? Enfim, essa é uma leitura, obviamente, que é parcial e limitada a minha leitura de como Milton, né, vê a corporeidade, interpreta a corporeidade. Está aí um campo de pesquisa, né, ou pelo menos um tema de pesquisa, a corporeidade do Milton Santos. Acho que seria interessante entender melhor, né, quais são os autores, quais são as referências que ele utiliza para conceituar corporeidade. Óbvio que isso não é fácil, porque grande parte das discussões que ele faz sobre corporeidade, ele não utiliza autores para conceituar. Então, eu acho que isso está muito na entrelinha. Você tem que entender
as leituras e as citações ocultas que ele usa para conceituar, interpretar a corporeidade a partir de uma leitura geográfica. Aí eu estou falando do Milton. Hoje, na geografia, eu acho que esse tema da corporeidade, enfim, tem várias pessoas debatendo, né? O território-corpo, o espaço-corpo, a importância da corporeidade na formação espacial, enfim. Aí tem vários outros autores, principalmente na geografia feminista, né? Eu acho que é as que mais têm debatido essa dimensão do corpo. Elas apresentam uma leitura muito interessante a partir da geografia do corpo, né? Que aí eu não sei qual é o diálogo do Milton Santos com isso, né? Porque algo talvez que eu tenha esquecido de falar, só para, né, finalizar isso, é que quando você encontra as leituras de corporeidade do Milton Santos em 1996, no Natureza do Espaço e nos outros textos dele, né, esses aí que a gente está falando sobre relações raciais, começo da década de 90, ainda não era difundido no Brasil uma bibliografia ou leituras sobre corporeidade. Então, enfim, a gente não sabe de onde o Milton, de onde exatamente ele tira essas leituras, né? E isso tendo em vista o contexto brasileiro de debates dentro do campo da geografia. No mundo anglo-saxão, as feministas estavam debatendo de forma muito intensa na geografia o corpo. Só que no Brasil, né, na realidade latino-americana, isso não era debatido. E aí, pelo menos eu não encontrei nenhuma referência do Milton Santos a esses textos ou a essas autoras, ou pelo menos as obras dessas autoras, né, do mundo anglo-saxão, que estavam debatendo a corporeidade, né? Doreen Massey, dentre outras aí, né? O Milton até cita a Doreen Massey, mas é um texto dela que ela está falando de economia espacial, né? E que eu acho, né, enfim, eu tenho que ir no texto, mas eu acredito que ela não trate muito ali naquele livro essas dimensões de gênero, de corporeidade, da diferença. Que é um livro da década de 80. É isso. Gente, vocês estão me vendo? Não sei se Sim, eu caí. não, tá tudo certo. Estamos vendo, ouvindo atentamente aqui. Outras pessoas Cabeça explodindo aqui, com tanta coisa e com tanta problematização, né? Outras pessoas também agradeceram a pergunta do André, a Tainá e a Marcele também bateu palma ali, né? Reagiu. Porque realmente tem nos interessado também, particularmente a esse grupo aqui do PET e alguns orientandos e orientandas meus também, e que pensam, né, a questão do corpo por conta também de outras referências que você já citou aí. Então, o próprio Sartre, essa leitura mais recente que o grupo da Joseli e o Jet, né, fizeram sobre o Lefebvre, como que a geografia brasileira omitiu uma leitura de corpo, que o Lefebvre também abre a possibilidade de ser feita. Então, são várias referências que eu acho que de alguma forma aparecem também, né? O Sartre aparece muito naquele texto da Maria Laura que eu uso muito também, né? De uma geografia, de uma epistemologia geométrica para uma epistemologia existencial, que a Maria Laura Silveira fala, também foi uma outra, para a Marcela que estaria anotando, né? Foi uma outra referência importante para Maria Laura, o Milton, que trabalhou muito, foi orientanda dele. E são textos que apontam um pouco esse diálogo do Milton com o existencialismo do Sartre. O prático inerte, né? Como que Prático inerte. Que essas referências aparecem trabalhadas de outro jeito pelo Milton, né? Mas, enfim, acho que tá aí. Eu fiquei curiosa de uma coisa que você falou, de um texto que ele fala dos professores. Eu não sei exatamente se você lembra o título. Nossa, eu vou ter que encontrar aqui, mas foi uma palestra que ele fez, se eu não me engano, em Juiz de Fora, em que ele vai falar do professor, né? Eu posso encontrar e compartilho com vocês. Assim, o título não vou mais falar, senão vou falar errado. Sou péssimo para lembrar títulos e autores, mas eu pego o texto e compartilho com vocês. Mas foi de uma palestra dele também, que ele vai, se eu não me engano, foi num dos Falas Professor, mais da década de 90 ali, do início, em que ele vai falar dessa profissão de professor, né? Da atividade de professor, que está para além desse ensino mecânico, né? De transmitir conhecimento, mas de transmitir questões éticas, morais, políticas para esse aluno e estudante. Eu vou compartilhar depois com vocês.
Temos mais questões? A Aline está aqui agradecendo pelo espaço de diálogo, muito bom. Por favor, depois encontre o nome desse autor, que traz a raça para pensar a formação socioespacial. Não é exatamente socioespacial, é pensar a formação. Pelo que eu entendi, né, Diogo, esse autor que você mencionou estuda a formação, seria o equivalente ao socioespacial, mas pensando na raça, seria isso? Ele vai falar racial formation. Uma formação racial, né? Isso. Ó, eu encontrei ele aqui. Racial formation. O nome dele é Homem, o último nome é Homem. Eu consigo mandar no chat aqui? Consegue, eu acho. Não sei se você está no celular ou no computador, mas... Estou no celular. Celular eu não Mas sei. depois eu posso encaminhar tudo isso para vocês. Assim, eu encaminho e a gente compartilha. Eu não estou conseguindo ver aqui. Ou eu vejo a tela ou eu vejo a... Se ninguém mais tem questões a fazer, eu vou agradecer muito a presença do Diogo, mas a gente vai agradecer mais para formalizar esse encerramento da gravação, porque aí depois a gente pode falar em off aqui um pouquinho, tá? Então, agradecer muito a participação do Diogo. Foi muito importante ter você aqui com a gente hoje. É uma caminhada que está só começando, da gente tentar dar alguma contribuição a partir do PET Geografia do IEM, para pensar geografias negras e todas as contribuições que autores, né, que não necessariamente naquele momento que escreveram se situam, né, nesse movimento das geografias negras, mas obviamente são essa geografia negra que a gente está aqui falando há tanto tempo. Mas só para situar também um pouco isso dentro desse contexto nosso, a gente tem batido nessa tecla de que a gente não tem uma disciplina de geografias negras, né, na graduação ainda, mas a gente tem feito um esforço para não deixar esse buraco, esse vazio na formação dessa geração, que eu acho que é muito importante que tenha isso, porque são estudantes negros e negras e que demandam, com toda razão, que esse seja um tema tratado pela geografia. Como de fato é, e você tem mostrado aqui que o Milton Santos mesmo deu uma enorme contribuição, apesar de uma certa invisibilidade para essa contribuição que ele deu, e que está, obviamente, por conta desses autores como você e vários outros que estão publicados, né? Por exemplo, nesse dossiê de geografias negras, tem dado para a gente poder ter como um horizonte a seguir, assim, né? No sentido de ler, trazer para o debate, aproximar quanto puder, aprender, principalmente ouvir, né? No meu caso. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Eu que quero agradecer. Foi ótimo. É uma honra, na verdade, você ter seu texto lido, né, para debater. Acho que essas situações assim são raras hoje em dia, com a correria da universidade e tal. Eu fico muito grato por abrir esse espaço para o diálogo. E na verdade eu sempre aprendo muito mais, né, do que, enfim, do que eu falo, do que eu ensino. E é isso. Quero só agradecer pelo que eu aprendi hoje aqui também nas discussões, nos debates.